Fala, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michael Clarim e é um prazer enorme estar aqui para juntos estudarmos o resumo geral da lição da Escola Sabatina. Se você é novo aqui no nosso canal, eu te convido, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe esse conteúdo com todos os seus contatos. Vem fazer parte dessa família que estuda todas as semanas o resumo geral da lição da Escola Sabatina e compartilhe com seus contatos para que possamos formar um grande exército de estudantes da Bíblia e da lição da Escola Sabatina. Mas sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Queridos, o tema da lição desta semana é completos em Cristo. E o verso para memorizar está em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, que diz o seguinte: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. A lição desta semana enfatiza que a plenitude espiritual não vem de rituais, tradições ou observâncias externas, mas da união com Cristo. Veja, nós percebemos e perceberemos ao longo da lição desta semana que a plenitude espiritual está em caminhar com Cristo. Em outras palavras, a obediência, a vida com Deus está em caminhar com Cristo. E outro ponto que eu gostaria de destacar na lição desta semana é que ao andar com Cristo você consegue discernir o certo do errado. Você consegue andar nas pegadas de Cristo e essas pegadas elas trazem luz para a sua vida, para a minha vida. E automaticamente, ao tomar qualquer decisão, as decisões são tomadas embasadas naquilo que agrada a Deus. E veja, os cristãos judaizantes, eles estavam querendo trazer todas as tradições judaicas para dentro do cristianismo. E Paulo agora ele vai combater de forma bem direta. A nossa fé ela precisa estar baseada em Cristo e não nas tradições ou observâncias externas. Cristo é suficiente para a salvação. E nada pode ser acrescentado ao que já foi realizado na cruz. O que Cristo realizou já é o suficiente. Todavia, em alguns momentos, o ser humano acha que ele precisa fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Veja, nós temos falado ao longo dessa lição que as boas obras elas são resultado, aquilo que Cristo fez em mim e por meio do Espírito Santo, ele vai aperfeiçoando a minha fé, o meu caráter, pelo poder dele. Todavia, alguns indivíduos religiosos, eles acabam trazendo a religião a um patamar mais elevado que Cristo. Eles acabam trazendo as práticas religiosas a um patamar mais elevado que Cristo. E o principal ponto do Evangelho é esse relacionamento com Cristo. Quando você se aproxima de Jesus, automaticamente ele vai te conduzindo através da palavra. Porque a palavra ela vai abrindo os olhos, a palavra ela vai abrindo a nossa percepção. E quanto mais caminhamos com o Espírito Santo, quanto mais andamos ao lado de Jesus, percebemos as nossas imperfeições. E agora, olhando para ele como modelo e clamando pelo poder do Espírito Santo, ele é quem vai aperfeiçoando as faltas que há em nós. Cristo é o centro da fé e da prática cristã. É Jesus. Não são as práticas, não são as obras, mas é Jesus o centro. Ele é o cumprimento das sombras do Antigo Testamento. É nele que nós encontramos o real sentido de tudo e de todas as coisas. Veja, a salvação é pela graça, mediante a fé, e não por obras ou observâncias cerimoniais. Agora, ao falarmos isso, precisamos também lembrar que as obras elas evidenciam aqueles que estão caminhando com Cristo, aqueles que realmente têm um bom relacionamento com Cristo, e eles não fazem as boas obras, eles não obedecem a Deus, eles não cumprem os mandamentos,
eles não guardam o sábado para aparecer, eles não têm uma alimentação saudável para ser visto pelos outros, não. Mas eles fazem todas essas práticas como resultado de caminhar com Jesus Cristo. A comunidade de fé deve se proteger contra falsos ensinos que desviam o foco de Cristo. Ou seja, existem, infelizmente, contextos onde as pessoas estão mais preocupadas. Elas estão mais preocupadas com as obras, com aquilo que é feito, com aquilo que deixa de ser feito, do que realmente aproximar o indivíduo de Jesus Cristo, aquele que de fato muda, transforma, modela as pessoas de acordo com o seu caráter. Veja, qualquer obra praticada sem Cristo, ela não passa de puro legalismo. Qualquer obra praticada no contexto religioso sem Jesus Cristo não passa de puro legalismo. Então, que possamos olhar para Jesus, caminhar com Ele, aprender dele, todas as nossas práticas sejam reflexo desse caminhar com Cristo, de olhar para a palavra de Deus e aprender dele. O sábado e outras ordenanças não são anulados, mas reinterpretados, à luz da obra de Cristo, que dá sentido pleno à prática. Veja, quando eu observo a vida de Jesus, quando esteve aqui entre a humanidade, a grande questão não era guardar ou não guardar o sábado, mas era a forma como o sábado precisava ser guardado. Veja, os judeus, os líderes judaicos, eles colocaram tantas demandas, tantas ordenanças sobre o sábado, que o sábado perdeu o seu real sentido. Então Jesus em nenhum momento disse assim, olha, não guarde o sábado. Jesus ensinou à humanidade a forma correta de guardar o sábado. A grande questão, em alguns momentos, não está em guardar, mas está na forma como as pessoas interpretam a guarda do sábado. Então, queridos, Colossenses não é em nenhum momento e de nenhuma forma um estímulo a não guardar o sábado. Mas eu queria trazer essa reflexão. Talvez Paulo estivesse de fato falando sobre a forma como se guardava, como estava sendo esperado pelos cristãos judaizantes que o sábado fosse ali guardado, né? Bom, algumas coisas que nós podemos aí aplicar à nossa vida de acordo com a lição dessa semana é que nós devemos viver com confiança de que em Cristo já temos tudo o que precisamos para a vida espiritual. Ele traz todo o combo consigo, entende? Ele traz a salvação, mas traz todo o combo. Ou seja, eu te salvo, mas agora você vai precisar viver no padrão daqueles que estão de fato salvos. Nós precisamos evitar cair no legalismo, práticas que obscurecem a centralidade de Cristo. Por exemplo, em alguns momentos, colocamos tanto alguns pontos teológicos, alguns pontos doutrinários em destaque, que as pessoas elas não enxergam a Cristo. Tudo isso precisa ser abordado, mas Cristo sempre deve ser o centro de toda a mensagem, de todas as mensagens. Precisamos fortalecer a irmandade com palavras de encorajamento, lembrando que nossa identidade está sempre em Jesus Cristo. Devemos testemunhar com alegria que a fé não é um fardo, mas uma experiência de liberdade e plenitude. Eu sempre falo, qual é o desejo de Deus com relação à nossa alimentação? O ideal de Deus é que nós caminhemos de acordo com o que está na palavra. Todavia, ao caminhar com o que está de acordo com a palavra, eu preciso andar lado a lado com Cristo, para que isso não passe a ser o foco. Entende? Veja só, eu faço tanto aquilo, eu abordo tanto aquilo que as pessoas elas não enxergam a Cristo, mas elas começam a enxergar automaticamente as obras como se fosse o ponto central. A irmandade é chamada a permanecer firme em Cristo sem se deixar levar por pressões externas ou julgamentos. Ele é suficiente, em sua graça encontramos descanso, segurança e propósito. Eu já encontrei pessoas que lutam para viver esse ideal e às vezes não consegue, cai, talvez você se identifique
com esse grupo, eu me identifico em alguns momentos, é óbvio, sou pecador também, e essa pessoa fala assim, mas eu não faço isso, eu estou perdido. Calma, queridos, Cristo vai aperfeiçoando aquilo que nós não conseguimos pela nossa própria capacidade, e se você deseja profundamente, clame a Cristo e Ele vai te capacitando. Bom, Cristo é suficiente para a salvação, isso é óbvio. A salvação é pela graça e não por rituais, não por práticas. Viver a fé com liberdade e confiança deve ser a prática cristã todos os dias. E devemos permanecer firmes em Cristo e completos nele. Você tem percebido, né? As lições, os resumos, o ponto central que nós temos buscado trabalhar aqui é sempre trazer a visão para Jesus, porque quando seguimos qualquer um dos mandamentos, olhando para Cristo, automaticamente nós não erraremos o alvo. Olhar para Cristo, relacionamento com Ele todos os dias, e aí quando você abre a palavra, você conversa com Deus, Deus vai te direcionando e automaticamente você vai tomar as decisões mais certas, certo? Então deixa eu fazer 2 apelos aqui, tá bom? Na verdade eu vou fazer um apelo e vou dividir em 2 partes. A primeira parte é a seguinte, talvez eu esteja falando para alguém aqui que tem o desejo de fazer tudo o que agrada a Deus. Querido, olhe para Cristo, se mantenha ao lado de Cristo e peça para Cristo andar ao seu lado. Automaticamente você vai conseguir alcançar o ideal por meio da graça dele. E o segundo apelo que eu faço é para aqueles que, infelizmente, se tornam muito extremistas e tiram o foco da mensagem de Cristo e colocam o foco numa prática isolada. Veja, todas as práticas que encontramos na Bíblia são importantíssimas e fazem parte do processo de crescimento espiritual. Mas, querido, direcione as pessoas para Cristo. Direcione as pessoas para que elas olhem para Deus. E essas práticas, elas vão se desenvolverem naturalmente nessa caminhada. Veja, guardar o sábado é resultado da caminhada com Cristo. Veja, ter uma alimentação saudável é resultado também da caminhada com Cristo. Então, não julgue, ajude. Esse é o convite de Deus. Eu gostaria de orar com você. Senhor, obrigado por esse momento que estamos aqui, estudando o resumo da lição. Fortaleça a nossa fé. Nos ajude a caminhar com Cristo. Nos ajude a ser melhores todos os dias. E nos ajude, Senhor Jesus, nos ajude a fazer aquilo que te agrada. Oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe sua vida, sua família. E vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abraço forte.